lembra que sempre a melhor postura é a próxima, tá? Não se apeguem em um padrão de alinhamento, tá? A próxima postura é sempre a melhor. Começando mais uma edição do Saúde Sem Jaleco aqui no YouTube. Hoje com um tema muito bacana, você acompanhou antes da vinheta, mitos e verdades sobre fisioterapia. Você teve alguma dúvida? Nós temos aqui 100 perguntas que a Elis vai responder ao longo do programa. 100 perguntas, hein? Fica ligado aí, que são várias perguntas. Tudo bem, Elis? Tudo bem. Preparada para a sabatina? Vamos lá, vamos responder aí várias perguntas. Então vamos lá, destravando já alguns mitos aqui. A Elis vai destravar para a gente o primeiro mito. Postura perfeita evita dor nas costas? Não existe postura perfeita. Então, a gente sabe hoje que os estudos mais recentes falam que você se manter muito tempo na mesma postura pode facilitar o surgimento de dores, né? Inclusive de dores crônicas aí, dependendo do tempo que você se mantém nessa postura e vai ignorando o aparecimento da dor. Mas a dor, ela está muito mais relacionada ao excesso de carga, sobrecarga mecânica nas articulações, sedentarismo e fatores psicossociais também. O que seria fatores psicossociais? Brigou com a esposa? O estresse, pode ser, né? Ou com o marido também, não vamos Também. ser. O estresse, ele pode gerar com que a pessoa gere uma tensão muito grande em alguns grupos musculares. E aí essas tensões, elas diminuem a capacidade de movimentação daquela região. Então, a pessoa que vive em constante estresse, por qualquer motivo que seja, ela tem áreas, né? Por exemplo, pessoas que têm uma tendência a ficar com essa região do pescoço, dos ombros aqui, né? Tensionada por estresse, por nervosismo, então tem maior chance, maior propensão a desenvolver dores na região do pescoço, da cervical, dessa parte alta das costas. Então, assim, a tensão ela vai diminuir o fluxo sanguíneo e deixar essas articulações ali de volta mais rígida. Segundo mito ou verdade, dormir de barriga para baixo faz mal para a coluna? Depende. Esse eu vou usar um depende porque a gente sabe que quando você dorme de barriga para baixo, o pescoço vai ficar virado, né? O rosto vai ficar virado para algum dos lados, né? Ninguém vai dormir com a cara enfiada no travesseiro. E a nossa região da coluna lombar, que tem uma curvatura para trás, né? Que é a região assim, abaixo da coluna, nas costas, ela vai ter uma tendência a ficar um pouco mais em extensão, um pouco mais, digamos assim, vai diminuir essa curvatura fisiológica dela, que é uma curvatura natural. Então, também, a longo prazo, as pessoas que têm uma tendência maior a desenvolver alterações nessas regiões, elas podem estar favorecendo o surgimento de dores nessa região. Alguns estudos hoje, eles dizem que o colchão, ele tem que ser um colchão de densidade média. O que seria isso? É aquele colchão que, quando você deita ou de lado, ou de barriga para baixo, ou de barriga para cima, ele molde pelo menos uma porcentagem daquela curvatura. Então, assim, a gente, mulher, tem uma massa de bumbum maior. Então, a lombar, aí vem a região do bumbum. Então, tem que acompanhar um pouco, tem que ceder um pouco nessa região da glútea, né, para poder acomodar melhor a coluna, não ficar tão reta a coluna ali na cama. Mito mais um mito aqui. Mito ou verdade ou depende. Colchão duro é melhor para a coluna? Eu acabei de falando. Já então o colchão densidade média, eles recomendam mais os colchões com a densidade média. O colchão duro, como a espuma ou a mola que você estiver usando, se ela tiver uma resistência muito grande, ela não vai permitir o contorno dessas curvaturas. Então, o melhor colchão seria o de densidade média. Mais um mito, verdade ou depende. Sentar torto causa escoliose? Olha aqui minha postura, o jeito que está minhas costas. É um mito, porque o fato de você sentar torto, ele não vai gerar uma escoliose que a gente fala estrutural. A escoliose estrutural, você já nasce
com o posicionamento daquelas vértebras, o alinhamento dela tortuoso, vamos dizer assim, já nasce desalinhado. Quando a gente fala desalinhado, eu quero que vocês entendam uma coisa. A coluna do ser humano, ela tem um parâmetro, tá? De angulação que é aceitável fisiológico, que está dentro do normal. Eu não gosto de falar a palavra normal porque ninguém aqui é anormal, né? Mas então se tem esse parâmetro que é aceitável uma variação dentro daquele parâmetro. A partir do momento que aquela variação fica fora, aí a gente chama de curvatura patológica. E lembrando que quem nasce com a estrutural, ela também pode aumentar o ângulo dela se não tiver intervenção tanto médica quanto fisioterápica. É isso daí. Vamos a mais um mito ou verdade ou depende. Mochila pesada pode causar dor nas costas? Essa daí é para a molecada principalmente, né? A mochila pesada pode causar dor. A pergunta se refere à dor. Ela sozinha não gera deformidade estrutural, tá? Então, assim, a mochila pode causar dor muscular, principalmente se a criança não tiver tanta massa muscular, né? A criança em desenvolvimento geralmente segue um padrão aí menor, né? Ela não tá, por exemplo, uma pessoa adulta que treina, não é a rotina da criança. Então, o excesso de carga na mochila pode sim gerar dor, tá? E aí, se essa rotina for constante, a rotina da dor pode acarretar outros problemas. Ficar muito tempo sentado prejudica a coluna? Essa é uma verdade absoluta, tá? Então, é como a gente fala sobre postura, sobre posição. É, a- o fato de você ficar sentado por muitas horas na mesma posição vai deixando aquelas estruturas articulares, as dobradiças do corpo, é, com pouca oxigenação sanguínea, porque ali não tem movimento, algumas áreas acabam ficando comprimidas, por exemplo, a parte de baixo das pernas, quando a gente senta em cima, é natural que o fluxo sanguíneo ali fique reduzido. Não estou falando que fique ineficiente, ele fica reduzido, é diferente de quando você está fazendo uma caminhada. Agora, com esse tempo de exposição com a o bumbum sentado, né? Essa perna fica ali com essa posição reduzida de oxigenação, de movimentação, você pode acarretar outros problemas. Então, problemas articulares, desenvolvimento de hérnia, problemas circulatórios. Então, acarreta sim, pode gerar problemas sim de saúde a longo prazo. E ficar em pé muito tempo também pode causar dor lombar? A filosofia é a mesma. Lembra que sempre a melhor postura é a próxima, tá? Não se apeguem em um padrão de alinhamento, tá? A próxima postura é sempre a melhor. O fato de você ficar muito tempo sentado vai gerar uma diminuição, como eu falei na pergunta anterior, e o fato de você ficar muito tempo em pé, você também pode gerar uma sobrecarga mecânica em algumas articulações. Por exemplo, na região lombar, na região dos quadris, na cabeça do fêmur. Então, o seu corpo está fazendo uma força para te manter o tempo todo em pé. Então, todas as estruturas envolvidas nessa posição, elas estão sendo o tempo todo, enquanto você estiver em pé, sendo exigida e aí aumenta a chance de lesão nessas estruturas também. Travar a coluna pode acontecer de repente? Pode acontecer de repente. O fato de você travar a coluna, não necessariamente você precisa ter uma lesão estrutural, por exemplo, uma hérnia de disco. Existem, por exemplo, o torcicolo, que a pessoa foi virar, deu um mau jeito e travou, apenas por um espasmo muscular, né? Não tem nenhuma outra lesão tecidual, lesão estrutural junto, só da parte muscular. Então, sim, tanto na lombar quanto na cervical pode acontecer. Dor nas costas sempre vem da coluna? Não, a dor nas costas ela pode estar ligada a outras estruturas. Então a gente, por exemplo, tem uma musculatura que está tensionada, não necessariamente ela precisa vir da coluna, parte óssea, tá? Então que fique claro quando a gente se remete à coluna, a gente está falando das vértebras. Não necessariamente essa dor vem só disso, pode ser, como eu falei, da tensão muscular também.
Uma dúvida aqui que muita gente tem, se é mito ou verdade, ou depende, instalar a coluna para aliviar a dor. Os estalar. Esse eu gosto de conversar bastante, porque vem muito na minha grande área de atuação aí. Desses últimos anos, o foco da formação foi a quiropraxia. O instalar a coluna, ele está mais relacionado a uma liberação de gases dessa articulação, que gera um efeito fisiológico, inclusive na parte do sistema nervoso central. O que seria isso? A gente envia uma mensagem para o seu cérebro através desses ajustes, a gente chama de ajustes, o fato de a gente estralar. Ele gera um alívio da dor. E aí você consegue, com esse ajuste, modular o sistema nervoso, né? O seu cérebro vai entender que aquela região precisa de um socorro, de uma ajuda, e ao mesmo tempo você libera aquela articulação para ela poder se movimentar livremente. Porque às vezes as estruturas em volta estão fixadas. O que seria isso? A musculatura está tão tensa, não relaxou, e aí conforme o seu corpo vai solicitar o movimento daquela região, a musculatura está travada e não está deixando movimentar. Então, assim, em resumo, ele é benéfico ao organismo, desde que seja executado da maneira correta. Foram 10 mitos ou verdades sobre coluna e postura. Agora nós vamos falar mais 10 mitos ou verdades, agora entrando na hérnia de disco. A hérnia de disco aí, mito ou verdade, a Elisa esclarecendo 10 mitos ou verdades sobre hérnia de disco. Hérnia de disco sempre precisa de cirurgia? Não, isso é mito. Os meus colegas médicos, ortopedistas e neurologistas, cada vez mais têm conscientizado os pacientes, e isso para a gente é um trabalho muito bom, quando vem essa conscientização da parte médica, de que hoje a gente tem alguns estudos que falam que de 80% a 90% dos casos de hérnia de disco, eles têm tratamento conservador. O que seria isso? O tratamento conservador, ele se inicia com a fisioterapia. Então, o médico não sai operando logo de cara. É claro que é uma avaliação feita pelo médico, então ele vai olhar os seus exames, mas não só os exames, porque às vezes aparece uma hérnia no exame com um tamanho grande, mas na sintomatologia clínica, o que o paciente está sentindo não corresponde ao tamanho da hérnia. Então, assim, às vezes a gente olha, nossa, a hérnia está muito protusa, está muito grande. Mas se o paciente não tem sintomas, essa cirurgia ela não vai ser a primeira opção, né? Assim como também tem hérnias menores, mas que elas, dependendo da área que ela está comprimindo, ela deixa o paciente com incontinência urinária, dificuldade para segurar xixi, incontinência fecal, né, que é a dificuldade para conter as fezes. Tem pacientes que chegam a perder movimento das pernas por conta do nível de compressão ser muito grande. Então, assim, após a avaliação clínica, do médico, e também o fisioterapeuta tem condição de fazer isso num primeiro momento de avaliação para poder encaminhar para o médico também, mas não é a primeira opção médica a cirurgia hoje em dia. Então, vai para o tratamento conservador através da fisioterapia, com terapias manuais, com exercícios direcionados, né, que é o que a gente chama de cinesioterapia, que é a terapia através do movimento, e aí vamos acompanhando a evolução. 100% dos casos? Não, como a literatura diz, de 80% a 90% a gente consegue amenizar essas dores, mas fica aí os seus 10, 20% que às vezes são necessárias a cirurgia. Quem tem hérnia de disco não pode fazer exercício? Muito pelo contrário. O exercício físico, dependendo de qual exercício que a pessoa faz, né? Às vezes ele precisa ser temporariamente restrito, mas conforme a evolução, a fisioterapia, a gente consegue recolocar as pessoas para poder praticar os seus exercícios físicos, né? Então, assim, a realidade hoje que se tem é a hérnia de disco, a primeira frente de tratamento é o movimento. Então, a gente tem que direcionar. Existem alguns movimentos, dependendo de onde é essa hérnia, que pode prejudicar. Mas ele bem prescrito é o principal, é o tiro de frente que vai ser utilizado. Mais um mito ou verdade. Hérnia de disco pode causar dor na perna?
A hérnia de disco pode sim causar dor nas pernas. Quando você tem alguma compressão a nível da região lombar, que é a região mais baixa das costas, o nervo ele nasce nessa região, vamos dizer assim, ele nasce ali e ele chega até o dedinho do seu pé. Então ele vai percorrendo o trajeto da perna, da coxa, da perna, dos pés. Então tem gente que às vezes chega em consultório e fala: Nossa, eu tô com uma dor no meu dedinho, eu tô com formigamento. Eu sinto toda essa região. E é engraçado quando a gente recebe os pacientes em consultório nesses momentos que ele coloca, ele faz ele desenha com a mão o trajeto da dor. Então, assim, fica muito claro para a gente quando está avaliando, quando a gente chama de irradiação, né? Quando o paciente apresenta a irradiação da dor. Eles falando isso, eu lembrei daquela música do Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu. Continuamos aqui com os mitos e verdades sobre hérnia de disco. Hérnia de disco pode voltar depois do tratamento? Depende. Tem pacientes que sim, que tem a dor de novo, que tem a hérnia de novo, porque o que se sabe hoje, através dos estudos, é o seguinte: o paciente que tem a hérnia de disco, quando ele entra com o tratamento da fisioterapia, da terapia manual, existe grande chance do seu corpo reabsorver boa parte dessa hérnia. A gente não fala tudo porque ninguém promete milagres aí, mas já não que isso não aconteça, mas ela reduz o tamanho, o corpo, através do movimento, até mesmo do processo anti-inflamatório natural do corpo. Essa hérnia ela é reabsorvida dentro do seu corpo. Então, você tem essa capacidade. Porém, se você não muda os seus hábitos e fica muito tempo sentado, ou então se fica muito tempo em pé, você não muda sua rotina a ponto de criar um fortalecimento para estabilizar aquela estrutura. Quando eu falo estabilizar, não é deixar ela sem movimento, é muito pelo contrário, é fortalecer a musculatura vizinha, né, para poder aguentar, ter mais resistência para que essa hérnia não volte. Continuamos falando sobre mitos e verdades de hérnia de disco. Hérnia de disco sempre vai aparecer no exame? Não. Tem algumas hérnias que ela tem um tamanho muito pequeno, e aí, dependendo do corte que é feito no exame, quando vocês pegam lá, por exemplo, uma ressonância magnética, vem vários quadradinhos, né? Eu vou explicar rapidinho. Aqueles quadradinhos é como se ele estivesse fazendo foto de fatias do corpo. Vou falar, é feio, mas seria isso. Dependendo do tamanho da hérnia e dependendo do tamanho dessas fatias, vamos supor que ele coloque lá tipo 4 milímetros. E aí ela não aparece. Vamos supor que ele pega aquele meio. Ele fez uma foto, aí 4 milímetros depois, pode ser que a hérnia ficou presa ali naquele meinho e não apareceu no exame. Então, nem sempre ela vai aparecer no exame. Mas o mito ou verdade ou depende. Hérnia de disco pode existir sem dor? Sim, uma boa porcentagem das pessoas, agora eu não vou me lembrar quanto, elas têm hérnia, que acabam descobrindo pelas imagens aí de ressonância magnética, né? Porque às vezes vai fazer um outro acompanhamento de saúde e acaba aparecendo lá a hérnia no exame, mas não relatam dor. Nós trouxemos mitos e verdades sobre a hérnia de disco e agora vai ser sobre exercício e movimento. Exercício e movimento, mitos e verdades sobre este tema. Elis Marina, fisioterapeuta, já com uma experiência grande, vai contar pra gente, está tocando o celular aqui, está aparecendo mensagem. Vai contar pra gente se é mito, verdade ou depende, sentir dor durante o exercício significa que está funcionando o exercício? Olha, Essa respirada foi é resposta. um mito, tá? Nem sempre quando tá doendo, tá funcionando, tá? A gente tem as brincadeiras de internet lá do no pain, no gain, se não tá doendo, não tá funcionando, não tá doendo, não tá ganhando, musculatura. Mas assim, por que eu vou justificar a minha resposta que é um mito? Se a pessoa tem uma hérnia de disco e está lá na fase aguda, dependendo do tipo de movimento que ela vai fazer, ela pode irritar ainda mais, ela pode projetar ainda mais essa hérnia
a comprimir a raiz nervosa. Então, eu já falei, acho que num dos primeiros episódios que a gente conversou, que eu não prescrevo exercício nenhum para paciente sem antes avaliar, mesmo que seja um simples alongamento, porque dependendo de onde é a lesão, esse alongamento ele pode estar prejudicando ao invés de estar favorecendo ali. Então, assim, em condições sem dor, ok, eu passo uma lição de casa lá para vocês irem fazendo. Agora, o paciente me liga, Elisa, eu tô com dor. E o que eu posso fazer? Eu prefiro avaliar antes, porque dependendo do que eu falo, alonga a perna desse jeito, eu posso estar aumentando a irritação no local da causa da dor. Mais o mito ou verdade ou depende. Alongamento previne todas as lesões? Disse todas. Isso é mito. Como eu acabei de falar, se você, por exemplo, tem uma hérnia de disco na região da lombar, dependendo da vértebra que tá, né, essa hérnia, a pessoa vai lá, deita de barriga para cima, puxa a perna para ela, ainda puxa o dedão para ela. Eu vou estar gerando um estiramento ali naquela região daquele nervo e eu vou estar aumentando aquele cutucão da hérnia nesse nervo. Então, eu posso estar aumentando ainda mais o potencial inflamatório dessa pessoa que já está sofrendo com a hérnia. Então, ao invés dele ser benéfico, ele está prejudicando. Então, não, para todas as doenças, não. É mito. Agora uma pergunta igual, mas diferente. Um mito igual, mas diferente. Fortalecer músculos ajuda a prevenir lesões? Fortalecer músculos ajuda a prevenir lesões, sim, essa é verdadeira. Quando a gente trabalha o fortalecimento da musculatura de uma forma inteligente, com carga progressiva, com repetições adequadas, a gente está diminuindo a sobrecarga articular. Então, é como se a parte óssea ficasse protegida, tivesse mais uma camada de proteção eficaz, que é a musculatura bem trabalhada. Quem tem dor pode parar de se movimentar? Isso é mito. Tirando os casos aí isolados, né? Vamos dizer, a pessoa tem uma fratura no pé. É lógico que aí, nesse caso, a imobilização ela vem ser necessária na fase inicial de tratamento, né? O médico pede para engessar, às vezes precisa até de questões cirúrgicas, mas, salvo isso, o movimento é benéfico. Mais um mito ou verdade? Ou depende. Caminhada pode ajudar dor nas costas? Sim, a caminhada pode ajudar sim na dor nas costas. O fato de você se colocar para caminhar, você tem a movimentação de todos os membros inferiores, você favorece ali o retorno venoso do sangue, dos outros líquidos corporais para cima, né? O impulso que o pé faz no chão melhora, e a parte de hidratação dos discos. Quando a gente se movimenta, para caminhar, o tempo todo a nossa coluna está fazendo o movimento de descarga de peso. Então, todos os discos estão ali trabalhando, absorvendo o impacto e se modulando conforme a gente vai trocando a passada. Então, você acaba gerando uma hidratação das articulações, você melhora ali a questão da rigidez, diminui a rigidez das articulações. Então, é benéfico, assim, a caminhada. Mito, verdade, depende ou polêmica. A academia pode substituir fisioterapia? Não, a academia não substitui a fisioterapia e o contrário também é verdadeiro. A fisioterapia não substitui a academia. Quando eu falo isso, eu gosto de explicar o seguinte: o paciente que vem para a fisioterapia geralmente é uma pessoa que tem dor, ele tem lesão. Hoje a gente já trabalha com prevenção, mas eu estou buscando mecanismos que podem te adoecer. Eu vou usar esse foco. Então, eu prescrevo o exercício, mas é de uma maneira diferente do que um educador físico que está trabalhando com uma pessoa, digamos assim, reabilitada pós-fisioterapia, ou uma pessoa sem lesão nenhuma. Tanto que os objetivos são diferentes. Então, por exemplo, eu estou com um paciente que está com o ombro congelado, ele não consegue erguer o braço, né, para realizar as atividades do dia a dia, não consegue pentear o cabelo, às vezes não consegue nem escovar o dente. A fisioterapia vai
tratar com as abordagens de terapia manual, acupuntura, eletroestimulação, né, com a parte do choquinho, enfim, com recursos de laser, equipamento. Além de tudo isso, a gente vai usar o exercício para ele voltar a erguer o braço. Quando essa amplitude de movimento tiver sido restabelecida, aí a gente vai estar trabalhando um fortalecimento inicial, aí a gente vai encaminhar para o colega educador físico. A partir daqui, você mantém na academia. E aí é o que eu falo, é a pílula diária. Do mesmo jeito que a gente se alimenta para se manter em pé, o exercício precisa estar ali para aquela musculatura continuar firme. Só fazer um disclaimer aqui antes de a gente continuar com os mitos e verdades. Nós temos o segundo episódio do Saúde Sem Jaleco. A Elise explica exatamente a função da fisioterapia, do fisioterapeuta, o que o profissional fisioterapeuta faz. E lá ela deixa muito claro, mas muito claro mesmo, a importância do educador físico na sequência do trabalho da fisioterapia. Então é só você ir lá acompanhar o segundo episódio. Vai lá e acompanha que você vai ver que ela destaca bem a importância de cada um, o que cada um faz no trabalho, e também a importância na sequência do trabalho da fisioterapia, a parceria, né? A parceria acho que é a palavra mais correta, com o educador físico, correto? Corretíssimo. Eu falo que o tratamento de dor ele é multidisciplinar. É muito difícil a gente fazer um atendimento e eu não, pelo menos eu não vejo nessa ótica, eu não consigo entender dessa forma que eu vou ser a tábua da salvação. Não, não. Então, assim, às vezes tem o fator psicossocial, né? Como eu falei, então a parte do estresse. A gente tem os parceiros psicólogos, psiquiatras que vão estar atuando. Aí termina a minha parte da reabilitação, devolvi aquele amplitude de movimento. Meu parceiro educador físico entra. Então a gente, às vezes, por exemplo, se é uma movimentação fina, alguém que, por exemplo, fraturou a mão e aí perdeu a movimentação da mão. A gente começa com a parte da fisioterapia motora, aí a gente divide em duas etapas. A fisioterapia motora, que a gente fala grossa, né, de movimentos mais amplos, e aí a movimentação fina. Daí eu tenho as minhas amigas que são terapeutas ocupacionais, que a gente vai receber aqui para elas explicarem um pouquinho mais sobre a abordagem delas. Elas não fazem só isso, fazem outras coisas também. Mas a equipe multidisciplinar, eu acho que é o caminho hoje para reduzir ao máximo essa dor até eliminar. Exercício errado pode piorar uma lesão? Sim, sim. Quando você tem uma lesão, dependendo da área, você pode estar aumentando o potencial inflamatório. Agora, há pouco eu citei a questão da hérnia de disco, da pessoa estar lá com a hérnia protusa, e aí vai, deita, faz o alongamento da perna lá, puxando a perna para esticar a posterior da coxa, puxa o pé para baixo. Aí você está aumentando o potencial de irritação daquela região. Quem aqui nunca teve um torcicolo e foi tentar virar meio que na marra pro outro lado e não sente aquela dor? Então, é como se você estivesse aumentando aquele mecanismo de lesão. Você está dando mais informação de lesão, de inflamação para a estrutura. Mas o mito verdade ou depende? Abdominal pode piorar dor lombar? Se a pessoa tem uma lesão presente, alguns abdominais podem sim piorar a dor lombar. Então, tem alguns casos de hérnia que, dependendo do abdominal que você faz, dependendo de qual variação você faz, ela pode agravar sim a hérnia na fase aguda, né? Quando ela sai da fase aguda, que a pessoa já está bem, aí a gente faz o sistema de progressão e vai testando se ela consegue fazer aquele movimento ou se aquele movimento lá na frente vai irritar a dor dela. Só que aí a gente tem uma margem de segurança e um protocolo de progressão de movimento. Mas em fases agudas ele pode sim prejudicar, dependendo da variação que for feita. E aí, tá gostando desse episódio que a gente está falando de mitos ou verdades? Explicação clara, objetiva e muito tranquila da Elis Marina aqui contando pra gente como que é mito ou verdade, vários temas, vários assuntos. Vamos a mais um tema para encerrar este episódio de hoje. E se você gostou, já vai deixando o like aí, vai deixando o joinha, dá aquela apertada no joinha, ajuda a gente aí para a gente fazer mais um episódio. Se tiver bastante joinha,
a gente vai produzir mais um episódio falando de mitos ou verdades na fisioterapia. Agora eu vou entrar numa sequência aqui bacana de crenças populares. Crenças populares, aquilo que a vovó falava, a titia falava, a nona falava. Será que, por exemplo, essa daqui é fantástica, Elis, essa daqui é fantástica, a Elis está dando risada ali já. Estalar os dedos causa artrite? Isso é mito. O pessoal antigamente falava que causava artrite, que engrossa a junta do dedo, mas o ato de você estralar o dedo, você está fazendo só uma liberação de gases ali intraarticular. A gente tem nessas articulações aqui, nas dobrinhas dos dedos, uma cápsula que envolve ali a articulação. Dentro dela tem líquido e gases. E aí, quando a gente faz o movimento do estalar o dedo, a gente está liberando essa bolha de gases, mas ela não tem uma tendência, uma correlação direta com o aparecimento de artrite. Mais uma aqui então. Vamos continuar na linha do estalar. Estalar a coluna faz mal? A gente até respondeu isso em outro momento, né? Depende, tá? Quando a gente fala de coluna, e eu gosto de deixar isto muito bem explicado, tem algumas coisas que aparecem na internet que prejudicam muito a minha atuação na hora de fazer o ajuste. Por exemplo, Fake news. fake news e filme anos 80. Tem um filme do Van Damme, que eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que é um que ele lutava lá, acho que karatê, sei lá, e vira o pescoço do cara e o cara morre. É claro que a gente tem riscos envolvidos nesses ajustes, principalmente de cervical. Porém, quando a pessoa faz uma formação técnica, uma pós-graduação em quiropraxia, não, pelo amor de Deus, gente, eu estou falando de um curso de 1.500 horas, de uma especialização. Você vai avaliar, você vai aprender o que a gente chama de red flags. Quais são as alterações que o paciente pode apresentar, que eu não posso aplicar nenhum ajuste, tanto na cervical quanto na lombar. Então, assim, as bandeiras red flags, as bandeiras vermelhas, elas já são um mapeamento de segurança. Então, se o paciente chega para mim e fala, olha, eu tenho uncoartrose, a minha coluna, o que é a uncoartrose? As vértebras estão fundidas, elas se uniram, e aí eu não posso aplicar o ajuste. Se o paciente não fala nada, ele vai me trazer alguns exames, eu vou olhar. Se o meu paciente não traz, eu vou fazer uma avaliação clínica e existem testes que vão indicar se eu posso ou não realizar essas manobras. Então, se eu tenho os testes mais a imagem e mais o conhecimento do paciente do que ele tem, é um cenário lindo. Mas os testes, eles são extremamente seguros, eles vão me dar um norte. Se eu vejo que o paciente se sente seguro e eu apliquei os testes e não tem nenhuma contraindicação dos testes que eu realizei, a gente faz e realiza a manobra. Mas eu tenho que lembrar que a manobra, o ajuste, o estalar a coluna, de forma profissional, bem indicada, ele não vai fazer mal. Agora, se você sai estralando a coluna do seu amiguinho, se você sai indo aí com alguns profissionais que não têm uma formação qualificada. Ah, deita aqui, eu vou instalar você. Tuf, vai lá e ajusta as costas. Ah, encosta aqui na parede, porque isso é comum, tá? Tem gente que pega o próprio pescoço e fica aqui, tac, tac, adora o autoajuste. Então, assim, existe um cuidado, existe testes que vão dizer se a gente pode ou não realizar o ajuste. Então, ele faz mal? Quando? Quando não bem aplicado. Agora, eu não saio ajustando a torta direita. O Gil é meu paciente. Eu tenho algumas ressalvas de coisas que eu posso fazer, de coisas que eu não posso fazer, de acordo com a nossa avaliação, né, Gil? E isso eu faço com todo mundo. Então, primeira coisa, a pessoa tem medo, eu não vou aplicar. Tem outras técnicas que eu consigo os resultados iguais, talvez só demore um pouco mais, que eu falo que o ajuste para nós, ele é mais rápido, mas eu também preciso entender o contexto desse paciente, se ele aceita ou não. Então, assim, o ajuste em si faz mal? Eu vou continuar com o depende, porque se ele for
não for bem realizado, ele pode fazer mal, sim. Mas não é trágico quando você está na mão de um bom profissional, não é trágico igual os filmes mostram, tá? Então, essa polêmica ainda é muito grande, mas para vocês terem uma ideia do nível de segurança que eu tenho de aplicar essas técnicas, o meu filho adora ajuste. Então, assim, ele pratica atividade física competitiva e uma vez por mês eu faço toda a avaliação nele e a gente ajusta onde precisa. E ele se sente muito bem. Ele relata que nas 2 primeiras semanas após o ajuste, parece que até o rendimento melhora, porque o corpo fica mais livre, diminui as tensões para ele poder jogar. Então, assim, procurem um profissional adequado que trabalhe com conhecimento, ciência e segurança. Não faça isso em casa, crianças. Isso. Não vai instalar o amiguinho, por Não, favor. não, de jeito nenhum. E não é só as crianças, não, viu? É, deitar a pessoa no chão e começar a pisar nas Não, costas. mas tem gente que vai. Olha, encosta aí na parede, eu vou te dar um abraço. E pede, vai, empurra. A pessoa perde, fica roxa, que fica até sem fôlego, mas estralou tudo. Mas não façam, gente. Não deixam as pessoas que não têm formação qualificada ficar estralando vocês. Que Isso, às vezes não precisa. isso é para qualquer área, né? Você tem que É, procurar um profissional habilitado, né? exatamente. Você não vai. Desculpa, gente, pelo amor de Deus, não tô falando mal do açougueiro, mas você não vai fazer uma cirurgia plástica num açougue, né? Você vai procurar um profissional, de preferência ali com a formação, com o cadastro na Sociedade Brasileira de Cirurgia, né, gente? Por favor. Pois é. Nada substitui uma consulta profissional. Então, assim, procurem o profissional qualificado. Continuamos nos mitos, verdades ou depende. Bolsa de gelo é sempre melhor que calor? Isso é um mito. Depende da área que a gente vai aplicar. Por exemplo, a bolsa de calor, a bolsa de água quente, ela tem uma demanda muito boa para quando você tem tensão muscular, para a mulher que às vezes está com dor por conta do ciclo menstrual. Então, a gente indica colocação na região ali da lombar para diminuir cólica. Já a bolsa de gelo, a gente pode indicar para quadros inflamatórios, né? Por exemplo, na fasciite plantar vai muito bem a bolsa, o uso da bolsa de gelo. E para pancadas de que foi até 48 horas, recomendo gelo, né? Então bateu, ficou doendo, vai, aplica a bolsa de gelo. Então tem lá os seus parâmetros de quando indicar um, quando indicar o outro. Então, um não substitui o outro. Eles têm indicações diferentes. Continuamos falando de mitos ou verdades ou depende aqui no Saúde Sem Jaleco de hoje. Você percebeu que o programa está mais dinâmico, eu estou interferindo menos, dando menos palpite, porque está legal, a gente está aprendendo bastante coisa aqui com a Elis Marina. Até esqueci de cortar, hoje é sexta-feira 13, a gente está gravando uma sexta-feira 13, esqueci de mudar a câmera ali. Mas está tudo certo, no final tudo dá certo e ficou a imagem da Elis também, está tudo certo. Se ficasse só a minha errada, então aí era problema. Vamos lá, mais um mito verdade ou depende. Massagem resolve qualquer dor muscular? Não, isso é mito. Isso é mito. Massagem não resolve qualquer dor muscular. Até porque a gente tem que ver se a origem dessa dor ela também é só muscular. Existem lá as dores irradiadas, como eu falei, né, da hérnia de disco. A hérnia vai lá, cutuca o nervo. Só que o nervo ele é responsável por gerar sensibilidade e movimento em outras regiões. Aí vamos supor que ele é o nervo que gera o movimento da posterior da coxa. Aí ele tensiona essa estrutura porque ele está ativado ali, ele está sensibilizado há muito tempo. A massagem local não vai resolver a dor, porque a causa não é a coxa, a causa é na lombar. Então, por isso que eu falo, o foco maior é identificar a causa. Quem trata só a dor, às vezes não, quem trata a sua dor e não a causa, não tem melhora. Então, tem que buscar um profissional qualificado que identifique a causa do seu problema. Continuamos aqui com mitos e verdades. Dor nas costas é sempre falta de exercício? Sempre falta de exercício? Não, é mito. Dor nas costas, qualquer dor, ela pode ser multifatorial, né? Claro que hoje a gente
considera muito o sedentarismo, a falta de exercício é um dos fatores que levam à dor, mas não é o fator exclusivo. A dor ela é multifatorial, então sempre é só isso? Não, não é. Tem gente que não faz nada e ainda não tem dor. É isso daí. Vamos a mais um mito, verdade ou depende. Dor nas costas, não, isso aqui já foi, né? Sim, Sentir dor significa que algo está quebrado? isso é mito. Sentir dor não significa que algo está quebrado. Mas a gente tem que lembrar que a dor ela é um sinal de alerta, né? Então, quais são os sinais de alerta que a gente tem que ficar atento? Dor, febre contínua. Então, por exemplo, eu não tô com gripe, não tô com nada, mas eu tenho uma febrinha lá que não baixa, que eu tô sempre. Então, a gente tem esse sintoma, por exemplo. Eu vou citar alguns, né? Calor na região, por exemplo, é, quem tem doenças reumáticas é, pode ter a mão muito gelada, tem algumas, né? Umas pode deixar a extremidade muito gelada, pés e mãos, tem outra que pode deixar muito quente. Então, assim, existe a importância da dor, mas ela não é responsável isoladamente. Tá aí, vamos mais um mito, verdade ou depende. Estresse pode influenciar na dor? Sim, o estresse pode sim influenciar na dor. E eu falo isso que ela pode influenciar de duas formas. O estresse pode influenciar essa dor por questões físicas. O que seria isso, né? A gente tem uma tensão muscular por conta do estresse, mas ela também pode gerar por uma questão metabólica. Eh, Quando a gente fica estressado, a gente tem um aumento da produção de alguns hormônios. Não são os vilões, tá? Todo mundo gosta de colocar, por exemplo, o cortisol como vilão. O nosso corpo precisa do cortisol para mecanismos de fuga, para atenção, alerta. A questão é quando esse cortisol está por muito tempo numa variação elevada, numa quantidade elevada no nosso organismo. Ele aumenta o potencial inflamatório do nosso corpo. Mas qual que é a receita para diminuir? Aí tem lá a psicóloga, a prática de atividades prazerosas, né? Então a pessoa faz uma caminhada, ela já olha uma paisagem bonita, técnicas respiratórias. Então isso a gente sabe que ajuda a diminuir aquele padrão do estresse. É, Técnicas respiratórias hoje ninguém dá muito valor, mas ela tem um embasamento muito importante para ajudar na diminuição do estresse. Então, ó, não tem aquela brincadeira do tá nervoso, vai pescar? Então, tá nervoso, respira. A gente só muda aqui o ato. Se não der para ir pescar, respira. A gente está caminhando para o final aqui com os mitos e verdades de hoje. Se você está gostando desse episódio, deixa o like lá, faça seu comentário, pergunta lá, pode perguntar qual é o seu mito ou verdade, se você tem dúvida aí, Elis, sobre fisioterapia. A Elis responde aqui pra gente, tá bom? Num próximo episódio, tá? Em hoje não dá porque não é ao vivo. É gravado, inclusive estamos gravando numa sexta-feira 13. Tudo está acontecendo aqui. Vamos lá, o penúltimo mito ou verdade de hoje. Ansiedade pode aumentar a percepção da dor? Sim, a ansiedade pode sim aumentar a percepção da dor. É legal a gente estar falando de dor. A gente fez aquele programa de dor crônica, né? Lá falamos muito sobre estresse, sobre ansiedade, e eu volto a comentar aqui, para quem não acompanhou, fica o convite para acompanhar o episódio, acho que foi o segundo ou o terceiro, né, Gil, de dor crônica, é o terceiro. E aí, o que a gente fala? Acabei falando do estresse agora, a ansiedade vai para o mesmo caminho. Todas as dores, elas têm influência no psicológica, né? Assim, o fator psicossocial, o estresse, a ansiedade, ela pode influenciar na dor. E a gente tem que lembrar que essa dor, principalmente o paciente que tem dor crônica, é como se ele tivesse um alarme e que esse alarme ele tivesse sensível demais. Então vamos supor, você põe um alarme lá na sua casa. O ladrão pesa, sei lá, 30, 40, 50 quilos, né? Vamos pôr um ladrão magrinho aí, 40, 50 quilos.
Ele subiu no telhado, dispara o alarme. Agora, vamos imaginar que a sensibilidade desse alarme está muito aumentada. Vem um passarinho que pesa 20, 30 gramas, pousou no seu telhado e o alarme dispara. Então, a sensibilidade dele está aumentada. O paciente de dor crônica, ele tem uma sensibilidade à dor aumentada. E o chato de tudo isso é que o cérebro, ele aprendeu a ter esse tipo de dor. Ele fica condicionado a ter esse alarme mais sensível. Então, qualquer mudança que gere estresse, a ansiedade, ela vai ser fator que vai desencadear mais rápido essa dor. É isso daí. Vamos ao último mito ou verdade para Elise esclarecer aqui para gente. Qualquer dor muscular significa que há uma lesão? Não. Dores, no geral, nem sempre estão acompanhadas de lesão. Um exemplo clássico disso é a fibromialgia. A fibromialgia é uma patologia que não tem uma causa definida e que às vezes o paciente ele sofre com dores em diversos lugares, mas não necessariamente ele tem a lesão. Então, não tem uma artrose no quadril, não tem uma artrose no ombro, não tem uma hérnia de disco e ele tem uma dor crônica. Então, nem sempre está associado à lesão, à dor. É isso daí. A gente vai encerrar aqui esse episódio do Saúde Sem Jaleco, mas antes a gente precisa convidar você a participar das nossas redes sociais. Saúde_Sem Jaleco, Facebook, já está funcionando agora, o Mark Zuckerberg, o Zuzu liberou lá pra gente. Liberou, eu bati um papo com ele. Fui jogar golfe com ele semana passada, ele liberou lá pra gente. Chiquérrimo. Nossa, como se eu jogasse golfe, né? Então, estamos no Facebook já, TikTok, Instagram e também no Spotify. As 4 plataformas já tem conteúdo nosso. A gente, no futuro, vai expandir mais plataformas aí para dar mais chance para outras pessoas. Mas são as 4 principais, as 4 que têm maior audiência. Nós já estamos lá. Você pode acompanhar nossos episódios todos no Spotify e no YouTube. Você pode deixar sua mensagem no YouTube, no TikTok e no Instagram. Sempre Saúde_Sem Jaleco, toda quarta-feira, um episódio inédito. Também nós temos vários convidados que já foram ao ar, aí você pode ver episódios antigos. Tem dor crônica, tem a doutora Mariana falando de fisioterapia aquática, foi um episódio que repercutiu muito, até a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Aquática fez comentário lá, muito legal, muito bacana mesmo, até porque a doutora Mariana é uma querida e também uma estudiosa, né? Exatamente. A Mari foi uma das pioneiras aí que trabalhou com fisioterapia aquática, principalmente na formação do pessoal aí, porque já se tem há algum tempo essa formação, mas não tinha tanta notoriedade, não tinha um padrão a ser seguido. O Gil mesmo brincou no episódio que a Mari veio gravar, que para ele tudo era hidroterapia, pôr pezinho na água, né, Gil? No branquinho, era sério mesmo, não sabia. Ele não sabia. E aí a gente fez o convite, a Mari veio aqui e esclareceu todas essas dúvidas. Então, fica o convite para vocês acompanharem esse episódio também, que está muito rico em informação. É isso daí. Então, acompanha a gente nas redes sociais. Teve o de tabagismo também, né, Gil? Tabagismo também. Com a doutora Luciane. Também falou bastante sobre vape, aí a importância de você cuidar do seu filho, olhar as coisas do seu filho, ficar atento aí. Então, tem bastante conteúdo legal. Para participar aqui, tem que falar de ciência, tem que trazer comprovação científica, profissionais de alta qualidade participando aqui com a gente. E também tem os nossos cortes. Acompanha a gente nas redes sociais. Toda quarta-feira, episódio inédito aqui no Saúde Sem Jaleco. Esse episódio vai render um monte de corte, vai ser muito legal. A gente vai fazer uma série aí, uma série especial, Mitos e Verdades. Você pode procurar essa playlist que já está lá, vai estar lá no nosso, não sei se hoje, quando for a hora esse episódio, já vai ter essa playlist completa, mas vai ter lá uma playlist com cortes de mitos e verdades para você acompanhar e ver cada um deles, como foi legal essa conversa aqui. Rendeu bastante, deu 50 minutos de conversa, dinâmico, bem rápido, sem muita interferência. Eu fiquei falando menos besteira no meio do caminho. Deu tudo certo. Elis, obrigado. Eu que agradeço o convite. Sexta-feira 13, vocês escutaram. Eu que agradeço sempre o convite. E é isso aí, gente. Informação com ciência.
E estamos sempre aí. Se alguém tiver dúvida, envia aí nas nossas redes sociais, no direct do Saúde Sem Jaleco, no do Gil, no meu. Vai estar tudo aí anotadinho em algum lugar da tela. Vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente está super disponível para responder todas as perguntas. E se a gente não souber, é claro, a gente vai atrás dos profissionais mais indicados para ajudar na resposta. É isso aí. Então, até a próxima quarta-feira. Se você gostou desse Mitos e Verdades, deixa o comentário, dá o Isso aí. joinha. E a gente produz mais um em breve aqui para vocês. Obrigado e até a próxima mais. quarta.